O Silas Malafaia teve áudios seus sendo vazados, coisas de intimidade entre ele e o Jair Bolsonaro, e foi vazado uma conversa dele. Só que essa conversa do Silas Malafaia, eu não reconheci um pastor ali, que ele se diz pastor, liderança de uma grande igreja, se diz a maior liderança evangélica do nosso país, mas o linguajar desse homem, meu Deus, né? É um linguajar obsceno, um linguajar que está longe de um homem de Deus, mas muito longe. E aí o Silas Malafaia veio a público, começou com aquela ladainha que ninguém é perfeito, todos somos pecadores, quem não tem pecado atira a primeira pedra, e isso e aquilo, né? E as pessoas acreditam nesse homem quando vem dando desculpa, né? E a palavra de Deus fala que nós devemos confessar os nossos erros, falar, eu errei, oh Deus me perdoe, eu não agi de conformidade com o evangelho do nosso Senhor. Devemos ser sinceros e repreender a nós mesmos, né? Eu faço isso comigo, eu costumo fazer isso comigo, porque nós erramos, mas existe palavreado que condiz com o estado de espírito que nós estamos. Qual espírito está em nós? Essa é a verdade. A palavra fala que a boca fala de que o coração está cheio. E naquele momento, o coração do Silas Malafaia, só a misericórdia mesmo, como diz o ditado, né? Um homem, o coração podre mesmo. Mas vamos para a palavra de Deus. Antes que alguém disse, você fica criticando. Não. Meus amigos, meus irmãos, eu tenho anos e anos que eu não digo um palavrão e nem aquela linguagem, né, torpe. Anos e anos eu falava palavrão. Eu falava. As minhas linguagens sempre tinham uma linguagem torpe ali no meio, quando eu ia dizer, né? E aí eu fui, através da palavra de Deus, fui me limpando disso e graças a Deus, por mais irado que nós podemos ficar irado, a palavra nos permite, mas eu não consigo soltar palavrão. No trânsito, no nosso dia a dia, com irritação, nós não podemos soltar palavras torpes, né? Está aqui no livro de Tito, capítulo 2, versículo 7 em diante, né? Eu vou ler os 8, eu vou ler o 7. Que teu modo de agir, Tito era um pregador, seja exemplar em tudo. Na teologia, mostra integridade e sobriedade. Eu não vi sobriedade naquelas conversas do Silas com o ex-presidente, não vi. Linguagem sadia e irrepreensível, também não vi nele lá. Para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Com certeza o Silas Malafaia deu munição para os inimigos da causa de Deus. Embora ele não é um dos nossos, mas ele se transveste como se fosse um de nós e causa escândalo, né? Então, meus amigos, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque o que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. Essa é a verdade. E naquele momento nós vimos o que está dentro do coração do Silas Malafaia. O próprio Cristo já falou. A boca fala do que o coração está cheio. Não é porque eu erro, eu sou pecador, não sei nada disso. Aqui está dentro do coração daquele homem. Aquele homem que ensina a palavra, que prega liderança de uma grande igreja, mas ele não tem um freio na sua língua. Ele não tem. As pessoas falam que ele é um desequilibrado. O próprio ex-presidente já falou, não, ele é afoito, ele é não sei o quê, ele fala as coisas sem pensar, né? Mas é líder de milhões de pessoas, né? Muitas pessoas ouvem as suas pregações. Eu ouvi as pregações dele no começo, antes de eu ler bastante a palavra, eu ouvia muitas pregações do Silas Malafaia, comprava aqueles cassetes dele na época, né? Os vídeos, principalmente os vídeos, eu comprava vídeos de pregações e gostava.
Mas, infelizmente, esse homem se debandou, foi se afastando do evangelho, foi se envolvendo mais nas coisas políticas. Poderia se envolver, mas sem se contaminar. Eu acho difícil, né? Mas ele não consegue se manter puro diante dessas coisas, né? Ele gosta do poder, gosta de estar lá, e gosta de estar no meio desses pecadores. Jair Bolsonaro tem uma boca suja, né? E não se é um pecador inveterado, não se arrepende, já leu as escrituras. O Jair Bolsonaro, estou falando. E tem a esposa dele também, que eu não sei, também não aprovo, né? Embora parece piedosa, mas só Deus sabe o que se passa lá, né? E os funcionários que estão lá? Os funcionários da casa do Silas Malafaia, né? Se eles pudessem contar para nós e ver o dia a dia dele ali, será que ele seria um exemplo? Né? Será que os funcionários fazem parte da igreja dele e depois vê ele pregando lá? Né? Então, Silas Malafaia, infelizmente, é um falso profeta. Ele não é um homem de Deus. Já falei isso. Falo, né? Antes que alguém venha dizer, Silas Malafaia morreu, agora você está falando dele. Como faz com os demais vídeos nossos, né? Eu falo tanto morto como vivo. Né? Silas Malafaia é um falso profeta. Porque no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, ele não produz esse fruto aqui, ó. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então, meus amigos, meus irmãos, o Silas Malafaia não tem o Espírito Santo porque ele não tem o domínio próprio. Ele não tem paciência. Se ele quisesse falar alguma coisa, falasse com equilíbrio, que seria bonito para um homem de Deus. Falaria de acordo com a mansidão, né? Para quem tem o Espírito Santo de Deus. Fica aqui essa reflexão para você que talvez ouça o Silas Malafaia e tem ele como homem de Deus. Ele não é. Já acabei de ler aqui, o texto não deixa dúvida, né? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Tudo aquilo que ele falou é obras da carne. Simples assim, é obras da carne, né? Que Deus possa fazer você entender o que eu disse. Em nome de Jesus. Amém.